comerciante desde o ano de 1970. Eu já quero agradecer pela gentileza em ter atendido aqui gentilmente o convite do diretor-presidente Silvestre Vieira em estar hoje para falar um pouquinho para a nossa querida cidade de Independência, a sua vida, a sua história, as suas raízes familiares aqui do nosso município e, numa outra ocasião, falar um pouquinho do seu sucesso como empresário, como comerciante aqui no estado do Ceará. Cruz, boa tarde, sinta-se à vontade, é um prazer contar com a sua participação dentro aqui desse espaço. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e dizer que estou me sentindo como se estivesse em casa, né? Agradecer a Rádio Cidade, em nome do povo de Independência, né? Essa rádio que tem trazido grandes benefícios para a nossa região. A gente vê agora, eu mesmo cheguei aqui, lotado, né? Todo mundo querendo dar o seu recado, a sua contribuição do dia a dia, do que está precisando, fazendo seus pedidos, fazendo seus anúncios. Então isso só traz benefício à nossa cidade. A audiência muito grande, que a gente sabe que ela tem em todo o interior da nossa região. E o mais, você fique à vontade. Muito obrigado. Muito bem. Então esta foi a acolhida já do nosso querido Cruz, que vai ficar conosco aqui por um tempo para falar com relação à sua vida, a família, enfim, o seu sucesso como empresário aqui do nosso município. Cruz, as suas origens familiares, nasceu aonde? A minha origem, para quem não me conhece, todo mundo aqui em Independência me conhece, né? Mas meus pais, para quem não sabe, meu pai e minha mãe vieram aqui da região vizinha aqui, do estado do Piauí. Papai e a mamãe veio para cá trazendo 2 filhos. Era o Chico e o Sebastião. E eu já nasci aqui, eu e o Valdir. Papai veio ser vaqueiro aqui. Vaqueiro não, veio ser morador aqui na Fazenda Floresta, naquele tempo. Finado Seu Pires. Através do finado Chico Pires, né? Pessoas que já partiram desse mundo. Mas que a gente deve muito a eles, a família Pires Saboia, porque foi lá onde eu nasci. Para quem não conhece, eu e o Valdir, da padaria, né? Da panificadora Santa Clara. Então nós nascemos na Floresta, de uma família muito pobre, humilde, mas com muita fé em Deus e com muita garra, como meu pai tinha. Era uma pessoa muito pobre, mas chegou aqui com vontade de vencer. E eu, para quem não sabe, o papai era morador da Floresta, como eu falei. Mas no final do Sr. Pires, em 1952, mandou todos eles ir trabalharem na estrada, dizendo a ele que era um homem muito inteligente, como todo mundo sabe, quem conheceu o Sr. Pires, e dizendo para eles que era o futuro deles. E, como vocês sabem, aqui em Independência tem muita gente, esses mais velhos, da hoje tem as raízes de aposentados do Ministério do Transporte, que eram todos moradores da Floresta, finado Sr. Pires. Vocês devem saber que tem muita gente que vieram da Floresta, a gente conhece muito bem, tem muitos que eu não sei nem mais, eram uns 20 moradores dele, eles estão todos na estrada. Foram ser o quê? Caçaco, o pessoal chamava de caçaco. É tanto que muita gente não queria ser empregado, porque não queria ser chamado de caçaco. Mas meu pai foi e a gente teve a felicidade de ele ser um caçaco, e daquele momento que ele se empregou-se na estrada, eu quero dizer para vocês que melhorou muito, porque a fome diminuiu, porque ele já trabalhava, dava para sobreviver. Porque hoje o pessoal vive muito bem. No tempo do meu pai, que eu nasci, não tinha Bolsa Família, não tinha Fome Zero. Só tinha muito era trabalho. Todo fazendeiro tinha sua propriedade, ele tinha muitos moradores. Podia ter 10 casas que ele tinha 10 moradores. Hoje, eu me sinto até feliz de dizer que eu também sou um pequeno fazendeiro aqui no município de Independência. Mas é uma dificuldade muito grande para você arranjar hoje uma pessoa para morar no campo. Eu tenho um vaqueiro que mora comigo há 25 anos, uma pessoa maravilhosa, eu tenho um grande respeito por ele. Mas ele é uma pessoa que vive lá à vontade, ele é mais dono do que eu sempre digo a ele lá, ele já criou a família dele, já se aposentou-se e mora lá porque gosta e ele gosta do que faz. E eu só tenho a agradecer a ele, mas eu tenho lá outra região que eu crio umas criação, bota um vaqueiro, 2 meses ele já vai embora, porque o pessoal não quer mais morar no interior, é muito difícil, né? Então, vai quem gosta. É por aí, a minha origem veio daí, né?
Tá certo. O pai do senhor, de qual família? Meu pai era do Piauí, naquela região Piauí, do São Miguel, para ali do Tapuí, perto do Papagaio, muito interior. Uma família muito humilde, eu já fui o Idago dos Milagres naquela região. O senhor chegou aí? Eu já fui lá uma vez, tinha 5 anos, e fui outra com ele há uns 10 anos atrás, a gente já foi lá, quando ele era vivo, meu pai. Chegou a encontrar raízes lá? Muito poucas, tudo perdido. Uns em São Paulo, outros no Rio de Janeiro. Família de pobre é um negócio que se perde, às vezes. Se perde mesmo, viu? Tá certo. Cruz, como é que era? Você já falou um pouquinho, né, resumido, como é que era a vida lá, mas conta pra gente como é que era, como é que foi a sua adolescência ainda na companhia, na responsabilidade do seu pai, quando criança, enfim. Rapaz, eu tive uma infância feliz, não posso dizer que não tive, porque eu fui um cara, como eu terminei de falar, e eu não passei fome, né? Isso. E eu sei que na minha época muitos passavam. Eu até digo, é uma coisa, que a minha mãe não teve só 4 filhos, não. A mamãe, quando veio do Piauí, ela teve mais filhos. Então, isso era mais de 10 irmãos. Isso. E os outros foram embora, faleceram, mas era doença de criança, era doença não sei de quê. Doença da fome mesmo, da necessidade. Essa aqui é a grande verdade. Isso. Tem gente que tem vergonha de falar isso, mas é a verdade. Hoje não, hoje você tem uma criança, tem um posto, tem a vacina. Naquele tempo não tinha nada disso, meu amigo. Hoje é tudo muito fácil e o povo ainda reclama. O povo ainda reclama. É a vida fácil hoje. A vida hoje não é difícil. A vida hoje é muito fácil. Eu vou te dizer mais. Se eu tivesse crescido numa vida tão fácil como eu vejo hoje, talvez eu não fosse quem eu seja hoje. A questão da luta da época, Cruz, para buscar a sobrevivência, realmente formou, né, o cidadão, não é isso? Com certeza. Eu estudei pouco, porque eu comecei a trabalhar desde menino, rapazinho, já trabalhava em roça, apanhando feijão, morei ali perto do Juruá, ali, naquele pessoal do papai. Nós moramos ali no beijo da estrada, chama ali 46, perto do Mata Burro. Eles quem fizeram aquela estrada de ferro, né, que depois arrancaram, mas eles me fizeram e o exército naquela época, e depois arrancaram. Eu morei ali, fiz muitas amizades com aquele pessoal, e foi onde eu vivi um pouco da minha infância, né? E não tive essa infância também muito feliz, porque pobre não tem infância não, e a gente era pobre mesmo, né? E eu também tive um problema de saúde quando eu era rapazinho, com 16 anos, para quem não sabe, eu tive problema de saúde, eu passei, só para você ter uma ideia, eu passei 2 meses internado no hospital em Campina Grande, nos anos de 1968. 2 meses internado, eu peguei uma alergia muito grande na minha pele, fiquei muito alérgico, e eu passei 2 meses lá pensando que não voltava mais, porque Campina Grande, fui de trem, peguei um ônibus aqui para Senador Pompeu, Viação Coelho, me lembro o nome naquela época, para quem não sabe, para os mais velhos sabem, era o único ônibus que tinha aqui na região, e de lá a gente ia de trem, fui para Campina Grande, porque meu pai já tinha um direito, naquela época não tinha nem INPS, nem INSS, era IPASE. E eu tinha esse direito lá no hospital de Campina Grande, eu fui para lá. De lá fui até João Pessoa, mas voltaram de novo para lá. E voltei ainda, não bom, mas voltei bem melhor. E soube viver com essa pequena deficiência minha, que era essa alergia de pele que eu tinha muito grande. Mas mesmo assim não empatou o meu trabalho. E hoje também não sou aquele cara saudável, sadio, mas hoje eu me sinto um cara sadio. Porque quando eu era jovem, eu passei muitos momentos difíceis. Não vou dizer que passei só glória, não. Me casei muito novo também, né? Com 18 anos. 18 anos. Comecei a construir minha família, que foi uma das coisas boas, né? Que eu tenho. E... Cruz, antes da gente falar com relação à construção familiar, enfim, quais os sonhos que moviam na época, Cruz? Mesmo com a dificuldade, acompanhando a luta do pai, da mãe para criar os filhos, enfim, os irmãos também. Qual era o que te movia, na verdade, na época, em sonho? Você sonhava o meu sonho, eu vou te ser sincero, era vencer na vida, né? Isso com trabalho. E eu tive a felicidade de, eu com 18 anos, eu arranjei o meu emprego, um primeiro emprego, né, aqui em Independência. Naquele tempo da seca dos 70, eu arranjei um emprego para trabalhar no Exército,
e eu ia ser apontador, mas aí quando eu fui assumir o trabalho me tiraram, botaram um cidadão casado que tinha mais precisão. Eu fiquei muito chateado, mas Deus é bom. Eu fiquei trabalhando ali com o finado Anísio, ali naquela oficina, onde hoje é o César, ali tinha uma oficina ali, eu fiquei por lá ajudando ele. E o Tarcísio chegou, o Tarcísio Soares Teixeira, uma pessoa que eu tenho uma admiração por ele, porque aprendi muito com ele. Ele estava começando também o comércio na época dele, a loja dele, para quem não sabe, era ali onde hoje é Seu Tonho das Frutas. E ali eu fui trabalhar de empregado com ele, ele me chamou para vender peças de bicicleta, ajudar lá na seção. E eu dei de tudo como empregado com o Tarcísio. Eu trabalhei quase uns 6 anos com ele, trabalhei, e foi aonde eu aprendi muita coisa. E antes de eu sair dele, no mesmo ano que eu arranjei esse emprego, eu me casei. E em 1975, eu trabalhando com ele, eu comecei uma pequena loja, né? Mesmo trabalhei com ele mais 1 ano e meio. E no momento que eu vi que eu não estava mais sendo aquele empregado que eu era para ele, eu vi que o meu negócio estava certo, eu acreditei, e então eu pedi para sair numa boa com ele, ainda hoje é meu amigo, é meu vizinho, moramos vizinhos, se dão muito bem, graças a Deus, comercialmente. Eu fui para um ramo que eu comecei, não prejudiquei a ele nem me prejudicou. E o Tarcísio é uma pessoa bem sucedida, para quem todo mundo sabe dentro de Independência, que todo mundo conhece dentro de Independência. Para mim falar de mim, que eu sou, é muito bom eu falar de mim. Eu até digo, como é bom você falar de você, é bom demais, né? Eu falar de mim, é muito bom eu falar da minha pessoa. Quem tem que falar os outros, mas eu estou aí no meu trabalho. E eu, como você perguntou qual era o meu sonho, eu tinha um sonho quando eu comecei no ramo de comércio, lógico que eu tinha um sonho. Eu digo, vou pôr um comércio para mim, eu vou vencer nisso aí. Eu esperava o tanto que eu tenho hoje não, sinceramente. Não pensei que eu ia me dar tão bem não, porque até que meu estudo era pouco, na época eu estudei pouco, mas eu tinha uma fé muito grande na minha pessoa e no povo de Independência, porque eu comecei do zero. A minha ajuda foi do meu pai e da minha mãe, com um pequeno salário que ele ganhava. Quando eu me casei, fui morar dentro da casa da minha mãe, mas com pouco tempo eu comprei uma casa para morar, porque eu acho que quem casa quer casa. Minha mãe me ajudou a comprar minha primeira casinha. E por isso que eu te digo, tive a felicidade de cuidar dos meus pais também, na velhice. Meu pai morou comigo nos últimos 10 anos de vida, depois que ele ficou viúvo, se foi com 93 anos. Mas foi uma pessoa que eu cuidei dele e da minha mãe. Eu sei que somos 4 irmãos lá na minha casa, mas esse irmão que cuidou do meu pai e da minha mãe foi o Cruz. Tá certo. Cruz, nós estamos com a participação na nossa linha 2. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Alô, Gaspar. Oi. Evanda Pinheiro. Evanda, fica à vontade, amigo. Eu quero parabenizar aí o compadre Cruz. O compadre Cruz a gente chama de compadre porque ele é padrinho da Ana Caroline, minha sobrinha, a primeira sobrinha aqui da casa. O compadre Cruz é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande por ele. Ele sabe que eu quero muito bem a ele. Aliás, não só eu, mas toda a família. E quando a gente sabe que uma pessoa faz parte da família da gente, porque ele é compadre, então ele é o segundo pai da Ana Caroline, Faria Pinheiro. Então o compadre Cruz é uma pessoa que eu tenho um carinho admirável, pessoa muito católica, uma pessoa muito responsável, um cidadão, uma pessoa de bem, lutou muito, como ele está contando aí a vida dele, e eu sei dessa história do compadre Cruz, sou mais nova do que ele, mas a gente sabe, porque sempre ele gosta de contar o que ele sofreu, o que ele venceu. Meu pai tinha uma admiração muito grande por ele também, e eu também tenho uma admiração pela família dele. Quero muito bem o Eliardo, quero muito bem a Elisandra, quero bem a Sheila, então a família dele também faz parte da minha família. Então, compadre Cruz, eu quero lhe desejar tudo de bom, muita saúde, muita paz, seja uma pessoa muito positiva, porque o senhor é muito positivo, quando quer dizer não manda recado. Às vezes a gente se choca, Gaspar, com o compadre Cruz, porque ele quer uma coisa, assim, às vezes na paróquia, a gente quer outra, mas é uma pessoa que desempenha o trabalho dele, dá conta do recado tanto na paróquia, é franciscano, é uma pessoa que a gente admira muito. Então também no nome dos franciscanos, compadre Cruz, eu levo um abraço bem grande para o senhor, e que esse quadro é muito bonito, muito importante, falar das pessoas que fazem parte do nosso município. Um abraço bem grande, compadre Cruz. Muito obrigado, Evandro, muito obrigado mesmo. Coração. Olha,